Fé não é desejo, é posicionamento. A paz do Senhor Jesus Cristo, geração eleita, sacerdotes reais, nação santa, valentes da fé. Povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, inunde os nossos corações neste momento. Quem crê se posiciona antes de ver. Esta mensagem para nós, nesse tempo de edificação para as nossas vidas. Nós estamos no novo ciclo, nós estamos aí no início desse novo ano, já chegando quase no final deste primeiro mês do ano. A palavra de Deus para nós, queridos, é algo para nos estimular, é algo para nos levar a um novo nível, né? A um patamar maior. Amém? E o nosso desejo é que quando estamos matriculados na escola da fé, quando nós estamos matriculados na escola do Espírito Santo, né, ele trabalha para que a nossa fé seja aumentada a cada dia. Bom, quem sente fé não vive fé. Guarda isso no seu coração. Quem sente fé não vive fé. Bom, você já se perguntou por que às vezes a nossa vida não avança, mesmo a gente orando e desejando um novo tempo, as coisas às vezes não acontecem? Talvez o problema não seja a nossa falta de desejo, mas talvez nos deparamos com a nossa falta de posicionamento de fé. Porque fé não é um sentimento que aparece, fé é uma decisão a se tomar. O novo tempo, amados, não espera quem hesita, espera quem se posiciona. Vou repetir para que você guarde nesta hora esta palavra, para que venha ecoar profundo no teu coração. O novo tempo não se espera por quem hesita, espera por quem se posiciona. Se você tem nos acompanhado aqui no YouTube, nós estamos falando dessa série, Um Novo Tempo Começa em Você. Eu não sei se você já está experimentando novas mudanças na tua vida, eu não sei se você já começou a experimentar, já logo nesse início de ano, passos diferentes na tua vida. Nós estudamos nos episódios anteriores, nós falamos sobre a mente e a necessidade de renová-la. Hoje nós queremos dar um passo além. Nós vamos falar sobre o quê? Sobre o coração e a necessidade de um reposicionamento de fé. É isso, queridos, porque um novo tempo exige uma fé que não é passiva, mais ativa e posicionada. Prepara o teu coração, então, para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, nesta mensagem, em nome de Jesus. As Sagradas Escrituras, em Hebreus capítulo 11, um grande capítulo da fé, nos mostra sobre esse fundamento que se chama fé. O versículo de número 1 vai nos declarar assim: ora, a fé é o firmamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito por aquilo que é aparente. No versículo 6, o texto vai declarar assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Na Nova Bíblia Viva, esse mesmo texto, ele fala assim, que é fé? A fé é a certeza de que nós esperamos estar nos aguardando. Vou repetir. A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. E a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós.
Deus não apenas nos convida a ter fé, Ele nos diz que a fé, ela é essencial na nossa vida. Ela é essencial para agradá-lo. Ela é o canal para que Deus se mova em nossas vidas. Sem fé, não há mover de Deus na nossa vida. E a pergunta que ecoa para mim nesta hora e que deve ecoar para você neste momento é: eu estou disposto a me posicionar em fé, mesmo quando os meus sentimentos gritam o contrário? Deus ele muda destinos através de corações que se posicionam em fé. A frase fé não é sentimento, é posicionamento, ela precisa ser um divisor de águas em nossa vida. Porque muitas pessoas esperam que a fé esteja forte para depois então agir. Mas a Bíblia nos mostra que a fé, ela precede o sentimento. E muitas vezes ela precede até mesmo a nossa visão. Eu me recordo o texto lá em Moisés, lá para passar pelo mar. Ele precisou de agir com fé, estender a vara para o mar se abrir, para o povo passar de pés secos ali. Se ele fosse esperar ter fé para poder agir, será que agiria? Deus o impulsionou. Deus quer te impulsionar, amado. Deus quer nos impulsionar para agir com fé. Muitas vezes a gente fica esperando ter fé. Eu quero te desafiar, comece a agir por fé. Você decide antes de ver. Isso que é o cerne, esse é o posicionamento que nós precisamos se posicionar em relação à fé. É agir antes de ver. O texto não diz, Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem? Então, primeiro, a fé não é um sentimento de que as coisas vão dar certo. A fé é a certeza, segunda coisa, a fé é a certeza, é o fundamento de que coisas que ainda não se materializaram vão se materializar. Terceiro, a fé é a prova, é a evidência, é a convicção de que coisas que ainda não são visíveis aos olhos naturais serão visíveis. Você não sente a fé, mas você se posiciona nela. Se a gente olhar para os heróis da fé de Hebreus 11, olhando, por exemplo, para Abraão, diz o texto que pela fé ele obedeceu quando foi chamado para partir para um lugar que nem sabia qual era. Hebreus 11:8. Ele o quê? Ele se posicionou, olha bem a palavra aqui, ele se posicionou na obediência antes de ver a terra prometida. Ele não sentiu vontade de deixar tudo. Ele decidiu confiar. Eu quero me tornar um herói da fé. Então eu preciso aprender com esses passos, com os heróis da fé, para me posicionar na fé. Para deixar de ter uma fé de sentimento para passar a ter uma fé de ação. Então ele se posicionou, ele não esperou a vontade, ele decidiu confiar. Eu prefiro decidir confiar em Deus se Ele tem me dado a direção. Moisés, pela fé, deixou o Egito sem temer a ira do rei. Ele atravessou o Mar Vermelho, Hebreus capítulo 11, versículo 27 e 29. Ele o quê? O que ele fez? Ele se posicionou na libertação antes de ver o mar se abrir. Ele não sentiu segurança em ir para o deserto, mas ele o quê? Decidiu confiar na direção de Deus. E se nós olharmos para um outro nome que na galeria da fé é colocado para nós, Raabe, pela fé, ela escolheu os espias e não pereceu. Hebreus 11:31. Ela se
posicionou a favor de Deus. Ela se posicionou a favor do povo de Deus antes de ver a vitória. Então nós estamos vendo aqui uma relação, por exemplo, desses três nomes, Abraão, Moisés, Raabe. A palavra forte aqui é posicionamento. A palavra que vai ecoar para nós não é sentimento. A palavra que vai ecoar para nós é decisão, é atitude. Talvez a pergunta, pastor William, o que significa sem fé é impossível agradar a Deus? Significa que Deus valoriza a nossa confiança nele acima de qualquer coisa. Primeiro, crer que ele existe. Não apenas como uma força ou uma ideia, mas como um Deus vivo, um Deus pessoal que se importa e age com cada um de nós, sobre cada um de nós. Segundo, crer que ele é galardoador. Aleluia. Que ele recompensa, que ele abençoa, que ele honra aqueles que o buscam com sinceridade e fé ativa. Fé ativa. Ele não é um Deus passivo ou indiferente. Ele age em favor daqueles que nele confiam. Se você confia nele, tenha convicção que ele vai agir no tempo oportuno. Fé é uma escolha diária de confiar no caráter e nas promessas de Deus. Vou repetir. Fé é uma escolha diária de confiar no caráter e na promessa de Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. É sair do banco da indecisão e entrar no campo de batalha com a palavra de Deus. Seu sentimento, amado, pode flutuar. Suas emoções podem enganar. Mas a palavra de Deus é rocha firme. Quando nós nos posicionamos na palavra, a nossa fé se torna inabalável. Quando nós nos posicionamos na palavra, nós nos tornamos independente de como a gente se sente. É isso que faz a diferença. Fé não é sentimento. Fé é posicionamento. Guarda isso no teu coração. Na lente da fé, o novo tempo não virá apenas porque você orou ou porque você sentiu algo. O novo tempo, ele virá porque você se posicionou. Então, eu te faço aí a pergunta que vai definir esse novo ciclo na tua vida, esse novo ano. Onde você precisa se posicionar em fé hoje? É hora de você estar fazendo uma reflexão. Onde você precisa se posicionar em fé hoje? É no seu casamento? Talvez a fé que Deus pode restaurar o que está quebrado. Então, para que isso aconteça, eu preciso me posicionar. Posicione-se no quê? No perdão. Posicione-se no quê? No amor sacrificial. Ou talvez, o que eu preciso me posicionar em fé hoje? Na minha saúde. A fé de que Deus é o quê? É o médico dos médicos. E que pelas pisaduras de Jesus nós somos curados. É se posicionar na relação da cura divina, que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e por suas chagas nós somos curados. É onde que você precisa se posicionar em fé hoje? É nas suas finanças, a fé de que Deus é o provedor, a fé em que ele é o dono do ouro, é o dono da prata, e que ele suprirá todas as nossas necessidades. Eu vou me posicionar na provisão,
e crer num Deus que faz milagres? Aonde que eu vou me posicionar na fé? Talvez na minha carreira profissional? É a relação de que Deus tem um propósito para você e que Ele abrirá as portas, e as portas que Ele abre ninguém pode fechar. Então o que eu preciso? Me posicionar na direção divina, na direção que Deus está me dando. Em que eu preciso me posicionar em relação à fé? É um sonho antigo que você acha que acabou? Eu preciso me posicionar em que a fé de que o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então eu preciso me posicionar onde, pastor William? Eu preciso me posicionar na esperança. São posições. Deus não precisa que você sinta. Ele precisa que você demonstre fé através do seu posicionamento, da sua direção de crer nele acima de tudo. Põe atenção nessas verdades. É se posicionar no perdão, no amor sacrificial, é se posicionar na cura divina, é se posicionar na provisão, é se posicionar na direção de Deus, é se posicionar na esperança. Nós vivemos uma viva esperança, a nossa esperança não está morta, Cristo Jesus. Então eu preciso tomar uma decisão, é posicionamento. Este novo tempo vai ser diferente na nossa vida se nós decidimos nos posicionar. E a escolha é pessoal. Em ter sentimento de fé ou se posicionar em fé. Guarda isso no teu coração. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes a nossa fé tem sido um sentimento volátil. Reconhecendo que a nossa fé não tem sido um posicionamento firme na Tua palavra. Perdoa pela dúvida, perdoa-nos pelo medo, perdoa-nos pela hesitação, perdoa-nos pela incredulidade que nos impediram de Te agradar. Hoje, Senhor, clamamos por um coração ousado. Ativa a nossa fé com coragem. Dai-nos a graça de tomarmos atitudes de posicionamentos firmes em Tuas promessas, mesmo quando nós não vemos, mesmo quando nós não sentimos. Que a nossa fé seja um fundamento inabalável, Senhor. Um inabalável para que esse novo tempo que se inicia se torne o melhor tempo em nossa vida. O melhor ano de nossa vida. Nós queremos, Senhor, ó Deus, Te agradar. Nós queremos, Senhor, ó Deus, ser recompensados por Te buscar, conforme a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é galardoador. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a mudar a nossa postura de fé, de parar de querer sentir fé e começar a verdadeiramente se posicionar e agir em fé para a glória do Teu santo nome. Oramos, ó Deus, pedindo a Ti, Senhor, a cada dia a Tua direção, em nome de Jesus. Amém e amém. Chegamos a mais um final, mas não é o término dessa série. E se essa palavra impulsionou a tua vida, te impulsionou a se posicionar em fé, não guarde isso para você, não. Compartilhe com alguém que precisa de um posicionamento de fé. Curta esse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário e edifique outros. Sabe por quê, amado? Porque o novo tempo começa quando a sua fé
se posiciona. Guarda isso no teu coração. Eu amo a tua vida e até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, valente da fé.